Olá, povo de Deus! Novo Testamento em um ano. Hoje, Mateus 24, do versículo 1 até o versículo 28. Aqui começam as profecias de Jesus acerca dos tempos do fim. É bom lembrar que Jesus estava profetizando para um tempo que começaria 40 anos depois da sua partida, com a destruição do templo de Jerusalém, o sítio da cidade pelos romanos, e a destruição do templo, até o retorno dele como Messias. Então, esse é um período que as profecias, elas, de uma frase para outra, mudam uma época inteira. Às vezes, centenas de anos. Então nós temos que ter cuidado quando lermos as profecias, porque elas não acontecem de forma como entendemos o tempo. A profecia, ela é às vezes atemporal. Ela não leva em consideração o cronos, ela leva em consideração o momento específico de Deus. Então, às vezes, quando Jesus começa em Mateus 24:1, os discípulos estão vendo a beleza do templo e as pedras engastadas que foram usadas ali. E Jesus diz: não ficará pedra sobre pedra sem que isso seja derrubado. Jesus estava falando de algo que ia acontecer 40 anos depois. Mas quando Jesus vai falar, ouvirão no versículo 6... E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim, é período por toda a história, até os nossos dias. Versículo 7 diz: porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Quando Jesus disse terremotos em vários lugares, certamente Jesus não estava falando de algo normal e comum, embora houvessem terremotos, e já haviam acontecido terremotos, mas eram conhecidos pouquíssimos, um ou outro grande terremoto. Mas em nossos dias, 2000 anos depois, dentro de um ano, é possível que a gente tenha registro de mais de 100 terremotos de larga escala, a partir de 6 pontos, 7 pontos, 8 pontos na escala Richter, a que mede os terremotos. Hoje nós podemos perceber que esta parte da profecia acontece muito mais em nossos dias do que antes. Então, vejam, a profecia ela não segue uma cronologia como nós imaginamos, mas ela tem um momento específico na história que ela pode ocorrer. E aí o texto continua, versículo 8, Jesus diz que mesmo sabendo que todas essas coisas, fome, terremotos, em outro texto, pestes, que são doenças, pandemias, epidemias, nação contra nação, reino contra reino. Agora mesmo nós temos uma situação que pode deflagrar uma guerra, a Rússia, Ucrânia e aquela região, e o mundo todo está em volta com esse tipo de situação para ver o que vai acontecer, se a Rússia vai invadir o local. Então, e as tropas do mundo se movimentando. Então, nação contra nação, reino contra reino, até os nossos dias. E a gente vê isso diante dos nossos olhos. Mas ele diz: não se preocupem não, viu? Porque isso é só o princípio das dores. Ele compara esses acontecimentos com uma mulher que está grávida e que começa a sentir as primeiras dores do parto ao 7º mês, vamos dizer assim. Ele disse: é apenas o princípio das dores. Olha que interessante. Se a gente está vivendo o princípio das dores, imaginem as dores do parto, não é? Vocês serão entregues, ele diz isso. Esse versículo 9 se refere a um período já dos apóstolos. Vocês serão entregues para serem maltratados, eles os matarão, e vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Há um período, aqui parte dessa profecia diz respeito às grandes perseguições romanas, as 10 grandes perseguições romanas até o ano de 279 depois de Cristo. E aqui vai dizer: vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Isso também tem a ver com os nossos dias.
Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Nada estranho, não é? O versículo 11 diz assim: muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Se lá havia, hoje muito mais. A população é maior, portanto, nós temos muito mais possibilidades diante de nossos olhos de falsos profetas do que antes, né? E enganarão a muitos. O problema não é ter falsos profetas, o problema é que esses falsos profetas enganam a muitos. E nós temos isso em nossos dias. Versículo 12: e por se multiplicar a maldade ou a iniquidade, dependendo do texto que você use, o amor se esfriará de quase todos. A iniquidade tem o poder não de dar liberdade às pessoas, mas de destruir o verdadeiro amor dentro do coração delas. Isso Jesus disse que é o que ocorre em nossos dias. Ok? E aí eu quero fechar aqui dizendo assim, versículo 13: aquele porém que ficar firme até o fim, esse será salvo. A salvação aqui não é um ato que acontece em um momento apenas. Aqui a salvação é permanecer até o fim. Não é algo que eu recebi a Cristo, estou salvo e tudo bem. Não, aqui é um fato. As circunstâncias são tão difíceis, ou os momentos proféticos descritos por Jesus são tão difíceis, conturbados, às vezes avassaladores, dramáticos, que algumas pessoas podem perder a fé e o amor. E ele está dizendo, aqueles que permanecerem até o fim, que não perderem a fé, que não perderem o amor, estes é que serão salvos. Aqui não fala de uma escolha, aqui fala de que a pessoa que permanece é que se torna salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo. Ainda não aconteceu, mas está próximo isso. O evangelho do reino, este evangelho de Jesus, será pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim deste período primeiro que ele está falando. Na sequência vem um novo circunstâncias, né? Quando pois vocês virem situado no lugar santo, abominável, eu já preguei sobre isso no nosso canal do YouTube da igreja. Lá pode procurar na Comunidade Batista Bíblica, lá tem muitos estudos sobre os tempos do fim, não é apenas o Apocalipse. Eu tomei todos os textos que falam sobre a escatologia a partir de Jesus, nas cartas e no Apocalipse, e ministrei texto por texto. Então há muitos vídeos dentro dessa área, princípios, acontecimentos do fim, os acontecimentos do fim. Então está lá em nosso canal, você pode acessar e também desfrutar desse conhecimento à sua disposição. Então eu não vou nesses dias, nesses momentos, nesses textos proféticos me aprofundar, porque eu já me aprofundei nos vídeos do nosso canal do YouTube da igreja, e você pode então acessar e ter e desfrutar de horas e horas e horas de estudo bíblico dentro desses textos especiais. Ok? Resumindo, sintetizando, tempos difíceis, Jesus profetiza tempos difíceis, como Jesus profetiza tempos bons. Jesus profetiza tempos de dores, mas também profetiza o avanço do evangelho. Jesus profetiza falsos profetas, mas também profetiza aqueles que permanecem até o fim. Então, são duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tem tanto o peso negativo como as questões positivas andando lado a lado neste tempo que caminha para o fim. Deus abençoe sua vida.